Eu me chamo Marcele. Gente, eu vou falar, se começar a travar, vocês me avisam, por favor, pode ser internet, tá? E aí eu desligo a câmera, que é normalmente quando eu vou apresentar, eu vou sempre uma travada no que eu tô falando, e aí eu preciso desligar a câmera, porque é muita gente aqui em casa usando a internet. Então vocês já ficam avisados. Boa tarde para todo mundo, meu nome é Marcele, eu sou aluna do programa de pós-graduação em Artes Currentes da JF. Eu sou orientada pela professora Maria Cláudia Bonadio e eu vou falar para vocês hoje uma parte que eu estou desenvolvendo no meu mestrado. É muito mesmo entre esse ano, então eu já estou assim, tendo questões e estou vendo o que vai dar no estudo. Pode passar, por favor. Então, vou começar falando da novela. Para quem não conhece, a novela Novo Mundo, ela foi exibida em março de 2017, em setembro, foi o período dela inicial, que foi pronto, vou melhorar. Valeu. Bom, deixa eu só te falar, Marcele, está mesmo ruim o seu áudio. Talvez se você desligar a sua câmera, vamos ver se melhora a sua transmissão. Tá bom, já fechei. Acho que deve melhorar, já ficar parando de ficar travando a fala. Obrigada por avisar. Então, a novela foi... A primeira vez que ela foi exibida foi nesse período, de março de 2017 até setembro, e recentemente, por causa da quarentena, ela foi de novo colocada nas telas, só que de forma... objetivando dar continuidade para a próxima novela que ia vir, que seria Nos Tempos do Imperador. Então, fizeram essa proposta, né, de trazer Novo Mundo, que fala sobre antes da independência do Brasil. É uma novela que é situada entre 1817 e 1822, que é o plano de fundo dela. E aí a próxima novela que a Globo ia lançar seria Nos Tempos do Imperador, já fala de Dom Pedro II. E aí, essa novela eu achei muito interessante, que ela foi escrita pela Teresa Falcão e pela Alessandra Marçom, e ela tem a consultoria do Francisco Vieira, que são pessoas importantes, junto com a Marri Salles, que é a figurinista, para fazer a análise que eu quero fazer, de trazer uma novela com um aspecto bem realista, sabe? Então, posso passar, por favor, para o próximo? Então, e aí o objetivo dessa pesquisa qual é? Primeiro, a minha intenção geral é compreender a historicidade da criação artística da figurinista, da Marri Salles, junto com o que a Teresa Falcão pensou, junto com o diretor, junto com toda a equipe que vai fazer o figurino dessa novela. E aí a intenção de pensar essa produção é mais no sentido de ver quais são os reflexos que isso vai gerar na memória histórica e cultural das pessoas que estão assistindo aquela novela. O que isso vai instigar nas pessoas? E como que isso se aproxima daquele imaginário histórico que as pessoas têm quando assistem uma novela de época. Segundo ponto que eu vou analisar vai ser o figurino, como uma forma de representação que não tem um compromisso de se relacionar com o real, mas apenas de reproduzir uma imagem do passado, que é algo meio dado dentro da concepção de figurino de época, né? Ele não tem essa intenção de ser algo que é verídico, mas algo que remete a alguma coisa do passado. E, por último, eu vou examinar a exposição de figurino e como que ela constrói a narrativa memorialística com o espectador. Porque a exposição de figurino que normalmente a Rede Globo coloca quando a sua novela termina, e ela abre para o público como que foi o processo, e aí tem os vídeos que mostram, e tem o figurino exposto. E aí eu quero pensar como é que essa exposição de figurino tem um diálogo com o figurino que estava na TV e também com o que está sendo passado na internet. E aí eu penso esse conceito de transmedialidade a partir disso. Passa para mim, por favor.
E aí, como primeira parte teórica, eu vou falar de memória e do figurino como evocador dessas memórias. Eu parti dessa análise na citação que a Emília Duncan faz num livro produzido pela Rede Globo, que é Entre Tamas Rendas e Fuxico. E a Emília Duncan, que é uma figurinista da Rede Globo, ela fala: a linguagem da televisão pede coisas que não necessariamente são a realidade. A ficção vem sempre em primeiro plano. Então, o que eu pensei? Já que é uma novela de época, onde você tem personagens reais, na novela Novo Mundo, que seria a Leopoldina e o Dom Pedro. Essa novela se passa antes da independência, e é também uma novela que ela tem um romance ficcional dentro, ela não é só formada por personagens históricos que realmente existiam, tem também personagens que não existiam, como, por exemplo, a Ana Milman, que é a protagonista da novela, apesar da novela falar muito da Leopoldina e do Dom Pedro, né? A Ana Milman e o Joaquim, que é interpretado pelo Chay Suede e pela Isabela Drummond, que vão ser os protagonistas dessa novela. E aí eu pensei, como é que a gente pode trabalhar isso em relação à memória? Como é que a gente pode pensar esses protagonistas, que são personagens fictícios, junto com esse outro lado, né, esse outro viés, que são as pessoas da corte, que realmente existiram, e como que o figurino deles vai tratar isso. Então, eu pensei no conceito que a Luciana Andrzejewski fala de memória afetiva, para pensar como é que o figurino ele rompe com essa ideia de mesmidade que a gente vive. Então, a partir do momento que você senta para assistir a novela, você já sabe que é algo que não é do seu tempo e gera uma memória afetiva com o público. E aí eu vou pensar outros conceitos de memória que eu mobilizo a Astrid Earle para falar, que ela fala que como a memória cultural produzida pela mídia, ela também está implicada com a memória coletiva e com a memória midiática. Então, eu coloco o figurino dentro desse conceito, né, para pensar essas questões de relação do público com esse imaginário histórico. Passa para mim, por favor. A segunda parte, né, teórica, é a historicidade nessa produção de figurino. Então, pensando que essa historicidade seria no sentido de que como que o fazer artístico da figurinista e a pesquisa histórica dela vão gerar esse figurino que é cheio de experiências do passado, experiências no sentido do fazer mesmo artístico, que essa figurinista tem, no sentido de costura, artesanato, que as bordadeiras da Rede Globo vão fazer, junto com as costureiras. Também pensando no presente, sobre os materiais têxteis que elas têm, o que está disponível naquele momento, e no futuro, porque o que isso vai instigar nas pessoas. Então, aí eu mobilizei 2 autores, que é o Paul Ricoeur e o François Hartog, pensando na historicidade a partir do viés deles. O Paul Ricoeur pensa a historicidade como condição de ser histórico, e aí seria a forma de você se sentir e ser no tempo, e o François Hartog pensa a historicidade como essa sobreposição de experiências do presente, passado e futuro. É mais ou menos o que eu estou tentando fazer. Passa para mim, por favor. E aí a terceira parte teórica que eu estou colocando é esse conceito de mediatização da moda, que ele é muito presente no livro A Moda na Mídia, da Daniela Schmidt, onde ela pensa essa mediatização no sentido de recepção, como também no sentido de configuração de linguagem. E aí, linguagem, ela entende como dimensão tecnológica dos meios de comunicação e também narrativa histórica. Então, aí, pensando o figurino dentro dessa lógica, eu mobilizei mais 3 autores, que é a Maria Cristina Mata, para pensar a mídia como uma atriz configuradora de sentido, o José Luiz Braga, pensando mediatização como processo comunicacional da sociedade, para ver como que a gente, como sociedade mediatizada, ela tem essa transição do papel de apenas ser um receptor passivo e passa a ser um participante ativo. E, por último, a mediação, que é um conceito que o Martim Barbeiro fala quando ele pensa na interposição do consumo e da recepção midiática. E aí eu trouxe um exemplo da primeira, de um dos sites que tem, né, no Google, que você pesquisa, para pensar como que dá essa mediatização da moda em relação ao figurino. Como que esse figurino vai ser mediatizado dentro da internet, desse conceito de moda. E aí esse site se chama Dia da Mulher, ele trata sobre beleza, moda, receitas,
e ele fala sobre as 5 lições para aprender com a novela Novo Mundo. E aí você tem, primeiro, que é a Silhueta Império, a transparência com a sofisticação, que é o segundo, a elegância dos tons profundos, que é o terceiro, a mãozinha na textura, quarto, e o equilíbrio do decote quadrado, quinto. E aí ela colocou 5 questões que você pode retirar, né, desse figurino e que você pode colocar isso na contemporaneidade, né? Aí você passa para mim, por favor. E aí eu usei uma segunda mídia, né? Pensando no sentido da estúdio de mídia em relação ao meio, foi a apresentação da novela Novo Mundo, que foi no MAR, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E aí essa exposição que estava acontecendo no momento, que foi em 13 de fevereiro de 2017, foi a anunciação, né? A exposição é anterior a isso, a exposição no MAR foi de novembro de 2016 a março de 2017, e aí nesse fim de exposição, como a novela Novo Mundo ia ser lançada em março de 2017, eles aproveitaram a exposição para trazer a Letícia Colin, que é a atriz, né, vestida, caracterizada como Imperatriz Leopoldina, e eles fizeram uma recepção, fizeram uma visita guiada lá no museu, e aí apresentaram como é que ia ser a trama, falaram um pouco, ela leu umas cartas que, de fato, a Leopoldina escreveu para o pai, falando da relação dela com o Brasil, e aí nesse evento os autores, estava o consultor de história, estavam jornalistas e historiadores. Passa para mim, por favor. Aí ela do lado dos quadros, né? Posando e lendo as cartas da Leopoldina, fazendo essa relação com a personagem dela, né? Que seria uma personagem que realmente existiu. Passa para mim, por favor. E aí uma outra exposição que teve, que foi uma exposição feita pela Rede Globo, para tratar dos figurinos da novela, e foi a exposição Novo Mundo, Arte Divertida no Século XIX. Foi uma exposição que aconteceu no final da novela, a novela ainda estava em exibição quando a Rede Globo decidiu fazer essa exposição, que foi na Casa Cor, em Belo Horizonte. E a Casa Cor é um evento, né, que trata muito de arquitetura, de design, e eles tiraram esse pedacinho do espaço para colocar a exposição da Rede Globo. E aí você podia andar por lá, você podia ver essas roupas que ainda estavam sendo exibidas na tela naquele momento, né? As pessoas ainda estavam assistindo a novela e, ao mesmo tempo, poderiam conferir os figurinos lá no evento na Casa Cor. Passa para mim, por favor. E aí, qual é a ideia? De pensar como que essas repetidas representações em diferentes mídias vai criar uma noção de memória a partir dessa remediação. Então, é como se a remediação ela solidificasse na memória cultural das pessoas, criando e estabilizando uma narrativa do passado. E que narrativa seria essa? Aqui eu vou falar mais da Leopoldina e do Dom Pedro pela questão do tempo. Mas aí tem a narrativa em relação a Ana Milman, que é uma personagem fictícia, e tem o Piatã, que é um personagem indígena, e tem várias questões que misturam, né, romance ficcional com veracidade histórica. Pensando na relação da Leopoldina, na questão corpo, roupa e pessoa, e a atriz, a Leopoldina, a imperatriz, ela era uma pessoa um pouco acima do peso, e a Letícia, ela foi escolhida como uma pessoa que iria engordar para interpretar, mas ela não conseguiu, e aí ela teve que usar uns enchimentos na roupa dela, feitos de alpiche, para aparecer um pouco mais acima do peso, mas o rosto dela não enganava tanto. Outra questão que eu vou marcar é em relação ao rosto, né? Por escolherem uma atriz com um rosto bem angelical, bem bonito, já dando indício de que a narrativa da Leopoldina seria no sentido de uma mocinha heroína, né? Ela já demarca ali o lugar dela, o papel que ela vai trazer nessa narrativa. Fora o figurino que tenta ser verídico. Só te informar que nós estamos próximas do final, tá bom? Tá bom. Mais 2 minutinhos. Obrigada.
Aqui é o figurino do desembarque, muito parecido com o que o Debré pintou. Você vê pelas cores, pela pluma no cabelo. O Caio Castro interpretando Dom Pedro também, bastante semelhante em relação à faixa, os bordados. Aí eu não vou conseguir trabalhar bem, né, a roupa, mas é mais para dar essa noção de como que teve esse cuidado na pesquisa para tentar fazer o mais próximo possível. Passa para mim, por favor. Aqui ela já é a personagem numa segunda fase, onde ela fica grávida, aí ela passa por alguns problemas financeiros, ela fica um pouco doente, fica mal por descobrir o caso, né, do Dom Pedro com a amante dele, e aí é um figurino dela um pouco mais simples, ela está mais básica, mas é bastante inspirada em algumas pinturas que você vê da Leopoldina nesse período. Passa para mim, por favor. Aqui é o figurino baseado no traje dela da coroação, de quando foi declarada a independência. E aí a Maria Cristina Volpe, ela faz, né, no capítulo que ela tem na História da Moda, que ela fala sobre como o verde e o amarelo tem uma relação, né, com essa roupa, com esse traje. Eu não vou conseguir falar de tudo, mas basicamente você vê, você tem as plumas fazendo referência, você tem o veludo verde que está lá presente, você tem o bordado dourado, a faixa representando as ordens que ela pertencia. Passa para mim que está acabando, por favor. E aí o Dom Pedro também, dentro desse traje super parecido, as estrelas, o bordado na barra, as plumas de tucano, a coroa com o verde, né, o tecido verde de veludo. Passa para mim, por favor. Por fim, a última análise que eu vou fazer é em relação ao Grito do Ipiranga, que a novela traz ele com um traje mais parecido com o traje de corte dele, que foi da coroação, do que com o que o Pedro Américo criou, né, na pintura dele, que seria mais de cavalaria. Aí você vê que ele está bem sujo, né? Ele vai para aquele viés de historiografia de que o Pedro I passou por alguns perrengues, que ele estava com dor de barriga, que ele estava montado num cavalo, não estava no cavalo, estava na mula, né? Mas aí ele está no cavalo. Então ele mistura um pouco, né, sobre o que é e o que não é ficção. Passa para mim, por favor. Outro ponto é em relação a ele mais simples, um vestuário dele que é muito inspirado nas pinturas do Debré, em tons pastéis. O próximo. E aí, ele no dia a dia, sem o traje dele, ele era mais ou menos assim que ficava na novela, né? Ele não usava aquela pompa toda que nem a Leopoldina. Ele era mais simples na roupa dele, mais um imperador dos trópicos. E aí, por último, as considerações finais, pode passar. E aí, a minha ideia é de pensar... Volta lá para mim nas considerações, por favor. Isso, obrigada. Era de ver como é que esses signos visuais presentes nos figurinos do Novo Mundo são construídos dentro de um sistema de representação que perpassa o campo historiográfico e midiático, que o efeito real no traje ultrapassa as telas e entra em acordo tácito com o espectador. E, a partir disso, a gente pode dizer que a associação com a veracidade histórica se dá pelos figurinos carregarem mais elementos históricos do que artísticos. No caso da corte, que eu digo, né, da Leopoldina e Dom Pedro, construindo, assim, uma memória midiática e comunicativa que contribui para uma produção de memória cultural no telespectador que assiste essa novela. E é isso.